toca as rodas aqui no Pinto Martins, o coração ainda se mexe, quer dizer, aquela coisa boa. Estou no Ceará, estou na minha terra. Traz até, o ministro Biratã, evoca lembranças de infância. Meus pais sempre gostaram muito de viajar de carro, mesmo naqueles tempos longínquos em que estrada, eu lembro que nós íamos daqui para o Rio e o asfalto acabava em Russas, né? E recomeçava a 200, 300 quilômetros do Rio, em Bahia, ainda não era asfaltado. Mas lembro que quando retornávamos ali pela BR-116, na época acho que ainda chamava Transnordestina, e quando chegava a divisa do Ceará, que a gente passava a divisa do estado do Ceará, etc., era aquela emoção, é diferente, quer dizer, a paisagem mudava de gosto. Bem, o tema proposto diz respeito ao conflito de interesses na área pública. E eu começaria lembrando que para muitos, no início do século passado, a matéria-prima do direito era o interesse. O interesse que se cuidava, então, era a expressão jurídica de uma exigência da vontade de um sujeito ou pessoa sobre outro sujeito ou pessoa ou sobre as coisas. Expressão jurídica que significava a relevância para o domínio do direito daquela exigência, dada pela consideração valorativa de sua importância. O interesse protegido, dizia Ehring, nada mais era que um direito subjetivo, visto como o assenhoramento juridicamente tutelado de uma vontade alheia. Clara estava a matriz liberal e capitalista do conceito. A sociedade de mercado é, por conceito e funcionalidade, o produto de conflito de interesses. A introdução no campo do direito, do discurso social e das reivindicações de igualdade levou à rediscussão do sentido da palavra interesse e do próprio direito. Na dicotomia entre interesse público e interesse privado, que será evidentemente o objeto da nossa abordagem adiante, os cuidados maiores dos estudiosos e práticos se davam com o interesse privado e não com aquele interesse público. Coube aos alemães e franceses chamar a atenção para a importância jurídica do interesse público. O pressuposto de equivalência entre as exigências do bem comum e das políticas de governo se assentava naquele momento na eticidade dos agentes públicos. Não se define algo pelo equívoco ou exceção, mas pela regra ou comando de sua existência. Os agentes de governo não poderiam, por dever de ofício, divorciar-se das funções de Estado. O interesse público era, assim, monolítico, governamental, estatal e para o bem comum. Sabemos que a realidade costuma produzir armadilhas para as pressuposições jurídicas. E neste caso não foi diferente. A vontade do Estado, em seu aspecto normativo, não era sempre o querer de seus agentes concretamente considerados, seja por vícios ou por desvios. Era preciso diferenciar agora o que correspondia primariamente ao Estado, como espaço de promoção do bem comum, e secundariamente aos seus agentes, como sujeitos portadores de interesses próprios ou pessoais. O pluralismo social também trouxe para dentro do conceito uma indistinção fronteiriça com o par privado, por meio de exigências de grupos ou de coletividades, dizendo-se por isso mesmo interesses coletivos ou difusos, matéria-prima do trabalho do Ministério Público, aliás. Inevitável, portanto, que as mentes se voltassem para a diversidade de conflitos de interesses neste contexto. No âmbito administrativo, cuidava-se especialmente da redefinição dos limites entre interesse público e interesse privado. A suposição de matriz absolutista da prevalência do primeiro sobre o segundo passou a ser questionada sob os apelos privatistas, mas também pelos apelos sociais e democráticos.
Sob o aspecto privado, vislumbrava-se tanto a possibilidade de apropriação do Estado pelos interesses particulares, no sentido de separação dentro do Estado de seu interesse, quanto a necessidade de reduzir a incidência do poder estatal sobre o ambiente de trocas econômicas. As críticas sociodemocráticas demandaram a apresentação de razões públicas para a imposição da vontade geral, mediada pelo Estado, sobre as vontades individuais. Não bastava o mero apelo ao princípio da supremacia do interesse público, pois se tinha de dizer o porquê e o para que ele se impõe. Evidenciaram-se os conflitos internos ao próprio interesse público, em vista da própria diferenciação orgânica do Estado. Pensemos na divisão horizontal de poderes e logo chegaremos a uma tipologia dos conflitos entre poderes e até intrapoderes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é rica em exemplos da ocorrência de tais conflitos. As disputas de competências e prerrogativas interorgânicas multiplicam-se em ações originárias, mandados de segurança, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. A minudência de regras constitucionais de organização aumenta as possibilidades de ocorrência dos conflitos. Imagine-se, por exemplo, se houver uso frequente da competência congressual de sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Assim, também se verifica um questionamento sobre regularidade de instalação de comissões parlamentares, bem como do devido processo legislativo, levantados pelos próprios parlamentares, que propõem, por vezes, a necessidade de fiscalização dos atos interna corporis. Os conflitos de atribuições e de competências são também expressões dos embates dentro do mesmo poder e exigem soluções administrativas e judiciais, sempre sob o parâmetro jurídico constitucional, como é próprio do Estado de Direito. Do ponto de vista vertical, a separação de poderes nos leva às disputas entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. O contencioso federativo, que engloba a multiplicidade desses embates, também tem no Supremo Tribunal, o último e, na maioria das vezes, o único árbitro. Mas é na crise federativa, notadamente na intervenção federal nos estados e na intervenção estadual nos municípios, que os conflitos de interesse público se tornam mais dramáticos. A solução dessa crise, sabemos, é menos jurídica e judicial e mais política e executiva. Notemos que, mesmo aqui, se podem instaurar conflitos entre poderes, por exemplo, quando divergirem o chefe do executivo e o parlamento sobre a necessidade de instauração ou de prosseguimento de um dos estados de exceção previstos na Constituição, a intervenção inclusiva. A multiplicidade de aspectos dos conflitos de interesse, como vemos, mostra sua importância para o estudo e para a prática do direito. Penitenciando-me pela digressão bacharelesca, concentremos o foco agora no que parece primordial em nossas cogitações nesta manhã. De minha parte, adianto-lhes que são cogitações extremamente singelas e despretensiosas. Na verdade, apenas e tão somente uma breve notícia do que temos hoje e poderemos ter amanhã, notadamente no plano normativo, acerca do conflito de interesses na área pública. Uma discussão mais formal a respeito do conflito de interesses surge entre nós com a criação da Comissão de Ética Pública, tá? E com a subsequente edição por essa comissão da Presidência da República do Código de Conduta da Alta Administração Federal. É ali que, de uma forma mais sistematizada, pela primeira vez temos a referência aos conflitos de interesse. E o Código de Conduta da Alta Administração Federal dispõe no seu artigo 1º
fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal com as seguintes finalidades. Enumera as finalidades. E no inciso 5º, minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas da administração federal. Quer dizer, e surge aqui, portanto, já expressa explicitamente a preocupação com o conflito de interesse. Conflito de interesse que eu gosto de uma definição, de um conceito da Controladoria Geral da União, que a meu ver é bem completo, e que diz: no âmbito da administração pública, o conflito de interesses refere-se à contradição existente entre o interesse público e o interesse privado de um indivíduo ou de um grupo. Em outras palavras, um conflito de interesse surge quando uma pessoa, na condição de servidor público ou agente político, é influenciada por interesses pessoais ao executar suas tarefas, valendo-se de seu cargo ou das informações privilegiadas que detém em razão de sua função para obter vantagens para si ou para terceiro. Parece que é efetivamente um conceito bem adequado. Bem adequado para um problema que é preciso que se diga logo, não é um problema brasileiro. É muito frequente nós temos a ilusão de que alguns problemas, algumas questões são tipicamente nossos, das nossas dificuldades, das dificuldades do nosso país. Evidentemente, a questão do conflito de interesses, como todas as questões relacionadas à administração pública, de modo geral, poderíamos falar a probidade na administração pública, são temas candentes em todo o mundo, temas que são objeto de convenções internacionais, e nesse aspecto da conduta de agentes públicos, nós temos, inclusive, no âmbito das Nações Unidas, um Código Internacional de Conduta para os titulares de cargos públicos. A partir dessa definição de conflito de interesse, como disse, da Controladoria Geral da União, nós podemos perceber que, como leciona Fábio Medina Osório em sua teoria da improbidade administrativa, que os conflitos de interesse supõem deslealdade institucional do agente público e podem ser tratados como improbidade administrativa, embora aqui também haja múltiplas situações reclamando tratamentos pontuais e numerosas distinções. Há uma